Olá, Prosperidade em Evidência. Estamos aqui em mais um programa, compartilhando um conhecimento profundo. Esse programa é para quem quer aprofundar-se. Eu sou muito grata a Sil, que me trouxe essa oportunidade, as pessoas que me acompanham de alguma forma, que cruzaram o meu caminho ao longo da minha jornada e que me trouxeram aprendizado suficiente, tanto do bem quanto naquela parte que me doeu de alguma forma, mas que contribuíram sim para eu estar aqui agora com vocês, compartilhando um pouco do que eu venho aplicando na minha vida. Porque aprender não é ouvir, aprender é aplicar. Ninguém aprende a nadar lendo um livro. Nós aprendemos quando nós aplicamos. E eu espero que esses programas estejam sendo para vocês um grande aprendizado prático. Escolha uma parte do nosso programa e aplique. Você já ouviu falar sobre codependência? Codependência emocional? O que é codependência, Raquel? Uma dinâmica de comportamentos que nós adquirimos de geração em geração, que envolve 3 posições primordiais: o salvador, o comportamento de salvador, o comportamento de vítima e o comportamento de agressor. Uau! É hoje que a gente vai entender muito do que estamos fazendo com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Eu gosto de fazer pelo outro, tem muita dificuldade de sair desse papel e não quer receber ajuda, não quer receber apoio. Eu dou conta disso sozinha, eu consigo. Quando não dá, essa é a salvadora, ou salvador. Quando não dá conta, se coloca como vítima, como se ninguém me visse, me ajudasse. Eu ando sozinha pela vida, uma postura que assume e depois reclama, depois se sente mal com essa mesma postura. Eu não recebo aquilo que eu quero, eu me vitimizo. Depois de tudo que eu fiz por aquela pessoa, essa pessoa foi embora, essa pessoa não me reconheceu. Salvador e vítima e agressor andam num triângulo que alguns autores determinam como triângulo infernal. Comportamentos que minimizam o nosso potencial, que tiram resultados, que limitam a nossa vida. Comportamentos que estão no nosso inconsciente, no nosso piloto automático, e por não identificá-los, a gente vive nesse círculo. A gente vive nesse limite. Conhecer sobre codependência um pouco, claro, né? São muitos anos de estudo e de aplicação com os meus clientes. Saber um pouco disso tudo, com certeza vai despertar algo em você. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque o desenvolver de verdade, o ser próspero de verdade passa por identificar muitas questões em nós mesmos. Depois que eu fiz por aquela pessoa, eu virei a vítima. A gente entra nesse nicho de sentimento que nos traz raiva, vergonha,
medo, insegurança, nos faz ficar confusos. Porque a gente acha que é bonzinho, que está fazendo pelo outro, mas na realidade a gente está tentando salvar. A gente está fazendo pelo outro porque a gente quer um certo poder. O Salvador faz pelo outro desde que o outro corresponda àquilo que ele quer. É forte. Não é ser generoso nem bondoso, porque se fosse generoso e bondoso, isso a gente não reclamaria depois. E aí tem uma coisa interessante, que eu acho que eu preciso fazer pelo outro, me coloco em segundo plano, e isso não é genuíno, isso não é real. Aí quando o outro não faz aquilo que a gente espera, a gente se sente traído, traída. Quando fazemos e o outro não faz o que queremos, aumenta a nossa raiva, a nossa indignação, os nossos medos. E a gente é estimulado a isso de alguma forma, porque socialmente a gente é estimulado a ajudar. Mas aí eu volto numa frase de Jesus Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa aprender a fazer por nós, aprender a gerenciar as nossas vidas de uma forma que fique bom para todo mundo de verdade, que todos evoluam, que todos cresçam, que todos prosperem. Se está sendo em detrimento de alguém, e esse alguém somos nós não estamos no caminho de evolução. O Salvador, na realidade, tem uma ferida gigante dentro de si. E, no fundo, acha que sempre ajudando o outro de alguma forma, ele vai ter um reconhecimento que vai tapar esse buraco. Um buraco gigante que tem dentro e ele não dá conta de olhar. Muitas vezes a gente faz pelo outro, nesse papel de Salvador, fugindo das nossas dores. E uma das perguntas que eu me fiz quando eu comecei lá atrás a Deus foi: por que pessoas tão bondosas morrem de câncer, Deus? Hoje, dentre várias questões, com certeza, várias possibilidades e alternativas, uma das respostas que eu encontrei ao longo dessa jornada é: as pessoas morrem de câncer porque salvam. E no salvar ajudam o outro, fugindo da sua própria dor, não olhando para suas próprias questões, para as feridas emocionais que carrega desde a infância. Não saber dizer não para o outro é dizer não para si. E às vezes em coisas primordiais que matam os nossos sonhos, os nossos desejos de viver, e a gente acaba não vivendo mais. A gente perde o sentido. Quando a gente olha para trás e vê que não fez aquilo que escolheu fazer em algum momento, na essência, no coração, porque priorizou o outro, e esse outro não reconheceu, não valorizou, porque não tinha que reconhecer nem valorizar mesmo, porque ele também tem as necessidades e as dores dele, porque ele também tem o processo de desenvolvimento dele. E eu posso apoiar quem me pede apoio. Eu posso olhar para uma pessoa e caminhar lado a lado, no caso de pessoas, às vezes da família, cônjuge, mas eu não posso fazer por aquela pessoa, tirar o direito dela de fazer por ela mesma. Isso é tirar a dignidade dela e a minha própria. Olhar para isso de verdade. Em qual posição eu estou agora e o que eu preciso fazer por mim nesse momento da minha vida. Em que papel eu estou? Salvadora
É um papel muito comum, é um papel forte, é um papel que minimiza a nossa saúde. É um papel que entristece, que traz dores profundas, aumenta a baixa autoestima, aumenta a desconfiança em si mesmo. Ou seja, esse comportamento não é um comportamento divino. Não é um comportamento que nos aproxima das coisas boas, da felicidade, da realização, da prosperidade. Esse comportamento não é um comportamento que faz com que eu me realize, você se realize. Não é um comportamento que faz com que a gente olhe para a vida a partir da nossa essência. É um comportamento de ego. E sair desse comportamento também estimulando o ego não é um caminho. O nosso ego quer olhar só para si. E a gente pode começar a olhar para si e olhar para o outro de uma outra forma a partir de agora. Bora experimentar? Vamos lá? Vamos refletir um pouco? Daqui a pouco eu estou de volta no segundo bloco. Vamos lá, voltando, segundo bloco. Eu falei que esse comportamento codependente, ele tem 3 posições. E a gente nem entrou ainda direito no assunto. Só falamos do Salvador. E eu gostaria de complementar algumas perguntas. O Salvador, vítima e agressor se retroalimentam, então às vezes não dá nem para separar muito essas posições de tão próximas que elas andam na nossa vida. Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade que eu estou deixando em segundo plano agora? Gostaria que vocês anotassem e respondessem. A necessidade que eu preciso olhar, que me traz para minha autenticidade. Quando eu faço para o outro, eu preciso começar a me dar conta que eu faço porque eu quero fazer. Então eu preciso assumir a responsabilidade e cuidar para não entrar no papel de vítima. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu fiz. E avanço a partir daí. Então, a autorresponsabilidade é extremamente importante nesse processo. E nós temos a terceira posição, que é o algoz, o agressor, que quando eu tenho uma frustração dentro de mim, eu preciso descontar no outro. E eu fico agressivo, bravo, nervoso, irritado, irritada. A mesma maldade que eu sinto que foi feita comigo, eu preciso descontar no outro agora. Esse é o agressor. O que eu preciso saber desses comportamentos, né? Que eles são relevantes, os 3, e coordenam muito da minha vida. Na vida pessoal, na vida profissional, na minha vida prática, na minha vida emocional, espiritual. É uma linha de raciocínio e pensamento que me direciona em todas as questões da minha vida. Codependência é uma dinâmica patológica e eu preciso olhar para isso de verdade. É uma dinâmica, por exemplo, do Salvador, para não ser abandonada, para não ficar sozinha, que leva a culpa de não fazer pelo outro, é uma obrigação de fazer às vezes, e essa culpa é muito grande. Tem vários sentimentos envolvidos. O Salvador também é abusador de si, agressor de si mesmo.
Eu preciso ficar forte para ajudar o outro, mas não olho para o que eu estou sentindo de verdade, desconsidero o sentimento e aí todo mundo desconsidera os meus sentimentos. Um agressor pega a dor do passado e traz para o presente de uma forma sombria que perpetua os comportamentos do que sofreu lá atrás. Não tem uma elaboração emocional, psíquica às vezes, né, até, da dor do passado que viveu. A gente precisa começar a entender que esses comportamentos ainda têm nos definido, enquanto a gente não olhar de verdade com a seriedade que eles têm, com a atenção que eles precisam, a gente ainda vai estar vivendo esse jogo interno. E para algumas pessoas, define tudo na vida. Relacionamento, separação, casamento. Define o destino. Tudo que a gente quer com a codependência é anestesiar uma dor do passado que a gente não deu conta de olhar, que a gente não está olhando. O Salvador faz pela vítima para se anestesiar da dor de vítima que mora dentro dele, que vem lá da infância, talvez, da criança ferida. A vítima é vítima porque não conseguiu criar a autorresponsabilidade e é uma criança que ainda está debaixo das asas de alguém ou busca estar debaixo das asas de alguém. O agressor quer passar a dor dele para frente. Olha isso. Os três moram em nós. Em níveis variados. Tem pessoas que estão no auge desses três, tem pessoas que já entenderam um pouco e já amenizaram isso na vida. Ninguém quer sentir nessa dinâmica. A gente não foi treinado para sentir, a gente foi treinado para pensar. E a gente está entrando numa fase que a pandemia trouxe, muito importante, que é a do sentir. Porque não adianta só fazer, pensar, ter estratégias mais. A gente precisa aprender a sentir a vida. Eu vejo, particularmente dentro dos meus trabalhos, que é o que a vida está pedindo. Me sinta. O salvador da pátria, para essa dinâmica de codependência, ele é primordial porque não existe codependência sem salvador. A dinâmica de relacionamento codependente, ela é estimulada na televisão, nas novelas. Esse jogo, né, de um santo, um herói, que é o salvador, uma vítima e um agressor, um vilão. Isso está sendo colocado nas nossas mentes inconsciente, subconsciente o tempo inteiro. E a gente não parou ainda para refletir o quanto isso nos afeta. O salvador é aquele que se vira sozinho, não precisa de ajuda, vive num padrão de relacionamento totalmente disfuncional. Todo mundo em algum momento sofreu rejeição, trauma, castração, um não que não gostou, foi vítima da não aceitação de alguém, do julgamento de alguém. Normalmente na primeira infância, todos nós passamos por isso e carregamos essa criança ferida dentro de nós. O codependente tem dificuldade de reconhecer as próprias feridas. A criança ferida, que tem atuado na nossa vida adulta. Não olha para nada que não seja sua força. Precisa ser forte. Precisa sempre ser super-herói. Guerreira, no nosso caso.
essa pessoa incrível que está ajudando todo mundo e não percebe dentro de si a necessidade de ser apoiada e cuidada, apoiado e cuidado. Independente da força e dos recursos que todos nós temos, nós precisamos de aconchego, de colo, de cuidado. Somos vulneráveis, sim, somos humanos. O codependente, toda vez que ele recebe o apoio ou o olhar cuidadoso de alguém, ou que alguém se coloca à disposição dele, ele se sente minimizado, inferiorizado e até ofendido. Porque ele não está acostumado a olhar para si nesse nível, a receber. E quer receber dinheiro, quer receber sucesso, quer receber às vezes até relacionamentos saudáveis, mas não se permite. A postura não é de quem quer receber. Ele precisa sempre de pessoas que estejam abaixo dele no sentido de cuidar de si mesmas. Pessoas inferiorizadas no sentido de serem responsáveis por si mesmas. Serem pessoas que não são autossuficientes, porque aí ele mostra o poder dele e se sente confortável. Eu não estou culpando ninguém, nem falando que isso é consciente, gente. Nós somos treinados para isso também. Tem estímulos e estímulos. E nós precisamos entender que, como adultos, nós podemos olhar para isso a partir de agora e tomar uma nova postura, ter uma nova decisão, uma nova compreensão e fazer um pouco diferente, com muita honra e gratidão a tudo que foi, do jeito que foi. Porque esse comportamento, como eu falei no início, é passado de geração em geração. Poucas pessoas atinaram para isso e fizeram diferente. E as que fizeram diferente têm resultados diferentes. Então, nós não temos que culpar. Isso também é uma forma de ser codependente. Vítima, né? Quando eu culpo alguém, eu viro vítima de alguém. Então, vamos olhar para tudo isso com autorresponsabilidade, com maturidade, com uma percepção carinhosa, amorosa, por nós e por todos os envolvidos, porque não sabiam e não sabem muitas vezes, nem do que nós estamos falando aqui. Eu sou Raquel Coelho, terapeuta sistêmica, e estamos aqui no Prosperidade em Evidência. Se você ainda não está nas minhas redes sociais, entra lá, @raquelcoelho.constelação e deixa sua pergunta, tire as suas dúvidas. Estamos juntos. Vamos para o terceiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá, voltando, terceiro bloco. Ainda falando, né, sobre a codependência e esse jogo interno que a gente desconhece e por isso fica tão envolvido inconscientemente. Se vem alguém e se coloca em pé de igualdade com uma pessoa salvadora, uma pessoa que mostra que tem a mesma capacidade de cuidar do Salvador, uma pessoa que tem autossuficiência, que não precisa que o Salvador faça por ela, que o Salvador resolva a vida dela, uma pessoa que demonstra que tem a capacidade de resolver a vida sozinha. Pessoas assim não interessam para codependentes salvadores, né? Porque a única função dessa dinâmica do salvador da pátria é negar a própria vítima, negar a própria vulnerabilidade, a própria fragilidade. Então, como eu não consigo olhar para aquilo que preciso cuidar e curar dentro de mim, eu nem admito, eu procuro pessoas, enquanto salvador, né, eu procuro pessoas nas quais eu inconscientemente projeto minhas próprias dores, eu projeto as minhas próprias angústias e exerço o meu papel de cuidadora, pois não sou a Raquel, coitadinha, vítima, esburacada também, como todo ser humano.
que tem uma criança ferida que precisa se olhar e admitir muitas coisas para si. Então eu me coloco como a Raquel poderosa, resolvedora, por cima. Esse papel é muito importante de ser entendido, até como uma forma de roubar energia da gente mesmo. Isso tira saúde, isso tira energia das outras pessoas. Nós precisamos compreender, na essência, tudo isso. Porque a sociedade que vivemos enaltece muito quem ajuda. Na codependência, estamos falando de quem manipula, inclusive, de quem quer controle. O Salvador, ele vai fazer de tudo para que as pessoas dancem, mas como ele quer que seja a dança, com a música que ele escolhe. Não deixa de ser um papel de abuso também, um papel de agressor também, um papel implícito e não explícito. Ele não está se relacionando com o outro, e sim com as próprias dores. Forte isso, né? E quando eu olho para tudo isso, e quando eu estou aqui falando para vocês, eu estou passando um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi. Estudei, pesquisei dentro da codependência, e o quanto isso me limitou, e hoje ainda me limita naqueles pontos cegos que eu ainda tenho, mas muito menores, graças a Deus. Graças a essa estrutura chamada vida, que quer que a gente avance e evolui, sim. Nada é punitivo, tudo é evolutivo. Quando a vítima fala, olha, não vou viver com você como você quer, sua salvadora. Eu não estou pedindo para você me dizer como eu devo viver a minha vida. Quando a vítima entende que pode fazer algo por si, aí o Salvador vira a vítima. E a vítima, em muitos casos, agressor. Quando o outro me frustra, eu venho com o discurso argumentando, depois de tudo que eu fiz por você, você é um mal agradecido, que é o discurso do salvador da pátria. Se vitimizando e esbarrando numa posição de agressor. Bem tênue isso aqui. Tudo isso tem muito a ver com as relações como elas estão hoje, gente. Começa a observar, por favor, a identificar e reconhecer seus pontos cegos, seus pontos de vulnerabilidade, de fragilidade, entender que só tem esse vício de cuidar das outras pessoas porque ainda não conseguiu desenvolver o cuidado mais importante que existe, que é o autocuidado. Com medo de ficar sozinha, com medo de perder as pessoas, o caminho do salvador, da vítima e do agressor é um caminho de perdas. Olha com seriedade. O salvador é o cerne da codependência, é o que estimula tudo. Os outros também, mas é como se o salvador, né, um papel controlador, ele controlasse mais. É muito ingrata a posição de vítima. É muito ingrata. É julgada, é condenada. Então, ninguém quer ser vítima. Viciada em ajudar os outros, não consegue estar num relacionamento que não seja de fazer pelo outro. E isso alimenta o tempo inteiro essa salvadora. Está sempre ajudando e a dificuldade do salvador de se olhar e de olhar suas feridas, tenta curar a vítima que existe fora dele para não olhar a sua própria vítima. Sem vítima, não existe também codependência. Uma faz tudo para salvar o outro. O salvador faz para salvar a vítima e a vítima alimenta esse salvador que quer salvar. A vítima estabelece toda a dinâmica. A pessoa que não dá conta da situação, que é agredida, que é abusada, falida, desempregada, que ofende, essa é a vítima. Nossa, eu sou para-raio das pessoas. Na realidade, temos
ninguém olha para mim, ninguém vê o tanto que eu faço. A vítima sempre culpa o outro pelas suas questões. É o governo, é o país, é a sociedade, é o vizinho, é o ônibus, é o carro que não tem, ou que tem, é o dinheiro que tem, ou que não tem. Tudo que sofre é responsabilidade de alguém. Dos pais, dos antepassados, por ter nascido assim, por ter nascido assado. A primeira tendência do ser humano é acolher o outro. Então, a vítima, quando entra nesse papel, ela ganha muito, porque vai ter alguém para acolher, vai ter alguém para ouvir, para ficar ali o tempo inteiro. A vítima dá sempre um jeito de se colocar no centro das atenções, pelas necessidades de cuidados e atenção que ela tem do outro. A vítima ganha com tudo isso. O salvador também ganha, né? O falso poder, o controle, é um jogo. Tem hora que um ganha, o outro perde, um ganha, o outro perde, e fica nisso. A vítima perde a oportunidade de evoluir e ver os próprios erros e as próprias sombras. É muito difícil uma vítima admitir o que está fazendo. A vitimização é uma forma de perder e tirar energia de si e do outro. A posição de vítima, além da culpa da sua dor ser da outra pessoa, busca um super-herói que vai salvá-la. O salvador dita o que a vítima vai fazer, a vítima cansa, vai embora, o salvador vira vítima também, que é mais uma forma das duas partes não olhar para suas dores, e fica nessa negação. Por isso que eu falo, muito importante admitir. O salvador não admite que tem dor. Carrega uma sensação de mágoa e rejeição que reprime e sai se relacionando o tempo inteiro com outras vítimas. Aquela ali não deu certo, aparece outra. Por isso que muitas mulheres falam que tem o dedo podre para homem. Mas não é, ela está no papel de salvadora e encontrando vítimas. Os homens também, mas os homens falam menos isso, né? Eu estou citando as mulheres porque as mulheres falam mais isso. Pelo menos dentro do meu consultório. A vítima não tem autorresponsabilidade nenhuma, não consegue ver nada do que faz, não consegue ver a sua criação em torno da situação. É uma dinâmica muito viciante e viciada. As pessoas às vezes se posicionam, mas passa do ponto, aí vira agressor. E começa o outro jogo, a terceira dose disso tudo, né? O agressor faz, estoura, explode e começa a tentar reparar pedindo desculpa, depois se sente explorado e fica nisso o tempo todo. E quanto mais esse joguinho acontece, mais dor gera. O agressor briga, se revolta, faz fuxico, fica bravo, desconta no outro, faz coisas absurdas, acelera carro para amedronta o tempo inteiro, ameaça o tempo inteiro e, em algumas vezes, agride de verdade, fisicamente. Aprender a conviver na codependência é um grande desafio, é conviver no mal. Agora, todos nós temos essa tendência e nós podemos agora começar a olhar para a solução. E a solução passa por identificar em que ponto nós estamos e para que esses comportamentos estão vindo na nossa vida, qual o objetivo, nós estamos representando alguém do nosso sistema familiar, nós aprendemos isso com alguém do nosso sistema familiar, e estamos simplesmente no nosso inconsciente repassando para os nossos filhos. Quando eu vejo uma criança agressiva, eu identifico parte dos pais, como está essa família. Forte, né? Vamos para o nosso quarto e último bloco. Eu sou Raquel Coelho, estamos no programa Prosperidade em Evidência. Gostaria muito do contato de vocês nas redes sociais, questionando, perguntando
e sugerindo o próximo tema. @raquelcoelho.constelação. Até daqui a pouco. Voltamos para o último bloco. Passa rápido. Quantas coisas legais a gente conversou aqui. Vamos lá. O algoz, o agressor, vira o bandido da dinâmica de codependência. Ninguém quer ser o algoz, o agressor, mas todos nós somos, no final das contas, nem que seja de nós mesmos, né? Uma vítima agredida, ela também é agressora de si. Um salvador agredido também é agressor de si. Tem um estímulo de agressão aí. O papel mais difícil de ser compreendido dentro da codependência é o agressor. Uma pessoa viciada em ajudar as outras pessoas, porque não é capaz de dar conta das suas próprias feridas, não aceita ajuda, não consegue se relacionar com pessoas maduras, pois precisa sempre falar para o outro o que o outro precisa fazer, se mantendo assim, no falso controle. Eu já tive clientes que me falavam assim, poxa, mas eu vou deixar de fazer, né, pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou deixar de fazer o que eles pedem o tempo inteiro, o que eu vou fazer da vida? Esse é um desafio do salvador, da vítima e do agressor. Quebrar essa dinâmica é um desafio quando você não sabe nada de si, quando você não sabe o que fazer por você mesmo, os passos que você vai dar daí por diante. Começar aqui agora, fazendo essa lista que eu pedi desde o início, olhar para você, meditar, fazer uma oração, ter tempo para fazer uma caminhada, uma yoga, uma academia, olhar para os seus exames, se estão em dia, cuidar da sua alimentação, são recursos importantes para sair desse padrão. A vítima não dá conta das próprias questões, quer sempre responsabilizar o outro pelas dores e só o outro também vai poder salvá-la. A vítima é extremamente manipuladora e se alimenta do outro dentro dessa relação. O salvador ajuda, mas pede algo em troca, do seu jeitinho. Pede que a pessoa viva como ele acha que deve ser. A vítima frustra ou fica frustrada e daí vira agressor ou agressora. A vítima pode cansar e falar, nunca pedi isso para você fazer nada disso para mim. A vítima, nesse momento, se torna agressora. O salvador se rebela desse papel, se irrita e também vira agressor. Se rebela contra a vítima e se torna agressor. A vítima se rebela contra o salvador e também vira agressor. O agressor se rebela contra o salvador e contra a vítima e é agressor. Olha que dinâmica negativa, né? O salvador e vítima sempre vai virar agressor. O agressor vai descontar as próprias frustrações, tentar repassar as dores que recebeu lá atrás, colocar para fora de uma forma negativa. E tem outras formas de colocar isso para fora. O agressor desconta as frustrações e desconta no outro o tempo inteiro. E contra si também, né? Tem agressor que faz muito mal a si mesmo. Quando nos reconhecemos no papel de agressor, vemos que estamos descontando um monte de coisas no outro e entrando em... E para não entrar em contato com isso, né, com essa dor, a gente tem mais disso mesmo. Tudo que a gente foca, tudo que a gente põe uma lupa, potencializa, e colocar foco na agressividade é ter mais de agressividade. Então, a gente sai na rua e encontra no trânsito pessoas agressivas, no trabalho a gente chega, as pessoas estão agressivas, vai comprar um produto, esse produto não chega, é uma agressividade. A gente começa a sofrer abusos e abusos, desrespeitos e desrespeitos. A posição do agressor é a posição perfeita de usar a raiva e a agressividade e olhar-se
si. É o único momento, o salvador se acha bonzinho, a vítima é o coitadinho, e o agressor, quando ele explode, ele tem um relance do que ele está fazendo com ele e com as outras pessoas. Então, é nesse momento, não precisa chegar nisso, mas é nesse momento normalmente que a gente entra no arrependimento e no olhar um pouquinho, pelo menos, aquilo que a gente fez. Nossa, fui mal com aquela pessoa e agora? O problema é a frequência desses momentos, esse arrependimento superficial, e chegar um momento que o agressor perde realmente a consciência do que é ser agressor e faz algo grave. Tem muita gente, hoje, muitas questões em relacionamentos agressivos, abusivos, por causa disso. Eu e a Elis Cristina, uma amiga, fizemos um livro chamado Meu Nome é Maria, que vai ser lançado agora dia 25 de março. E é um livro que fala muito desse triângulo, né, na prática, salvador, vítima e agressor, que são 18 relatos de mulheres que foram agredidas, e tem a minha percepção sistêmica, a minha percepção como consteladora familiar, de comportamentos que levam a tudo isso que nós estamos falando aqui, e também de uma visão de solução para essas questões. A gente precisa começar a olhar essa raiva como uma energia que pode transformar a nossa vida e gerar uma mudança de verdade. Sanar esse mal, cortar esse mal, parar de culpar o outro, diminui a agressividade. Culpar pai, culpar mãe, culpar criação, culpar governo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de ir para as redes sociais, falar mal dos outros, estimular a nossa própria raiva e a raiva do outro. Qual é a solução? Nós precisamos começar a propor soluções. Cobrar uma mudança agora, imediata, da gente também é ser codependente, é ser cruel com a gente, é ser agressor de novo com a gente, porque a gente não compreendeu que nós viemos de um processo, e esse processo agora inicia com essa nova consciência. Parar de se julgar, de se excluir, de ser rígido demais consigo mesmo. É um passo extremamente importante para a gente entrar nesse processo de mudança da codependência dentro da gente e fora da gente. Querer consertar alguma coisa, querer consertar o que foi, é se negar, é se julgar de novo, é se tratar mal, se colocar como vítima, agressor, e aí a gente se perde de novo nesse processo. Então, uma dica: o que eu posso fazer por mim agora, com todas essas informações? O que eu preciso identificar da minha vida, de mim mesma, de mim mesmo. Identificar meus momentos de salvador, vítima e agressor em mim, para mim e para o outro, com o outro. Me autorresponsabilizar por essa nova etapa da minha vida. Definir uma mudança. Buscar apoio. Fazer uma constelação familiar. Um trabalho de mentoria sistêmica, onde eu vou desenvolver novas posturas, novos comportamentos, novas atitudes. Qual é a minha parte agora? O que é meu e o que é do meu sistema que eu estou repetindo, que eu estou representando, que está fortalecendo essa codependência? E o que é meu e o que é do meu sistema e que pode me apoiar agora a quebrar esse círculo, esse ciclo? O que é meu e o que eu estou representando dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisos? Está tudo bem em ser quem você é, como você é. Dê o próximo passo, agora, com essa consciência, com essa nova percepção, com a energia fortalecedora da sua essência, com a energia fortalecedora dessa visão. Dê um passo a mais.
Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer saber mais sobre constelação familiar, entre nas minhas redes sociais, pode perguntar, sugerir, compartilhar o que você está sentindo. @raquelcoelho.constelação. E vamos olhar para o que é prioritário. Chegou o nosso momento, o momento de viver a prosperidade intensa, a prosperidade real, verdadeira, que nós merecemos viver, que é divina e que é direito de cada um de nós. Eu espero que você dê um passo diferente essa semana, a partir de agora. Espero você no próximo programa. Espero ter você comigo com muita saúde, com muita felicidade, com muita prosperidade sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa.